Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E seja muito bem-vindo aqui a mais essa conversa, esse bate-papo que a gente faz aqui toda sexta-feira, esse bate-papo bem gostoso. E aí, com quem que a gente tá hoje, Wesley? É verdade, Luciano. E hoje você se prepare, porque nós vamos bater aquele papo com o delegado da cidade de Bitinga e Tabatinga, Dr. Edson Gonçalves. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço aqui. É um prazer estar aqui com vocês, Wesley, Luciano, participar desse bate-papo aqui, que eu creio que será muito legal. Oh, Valeu. Show. Muito obrigado. Você vê que a voz dele é imponente, né? Isso daí dá até medo, né? Ele fala assim, os bandidinhos vai tudo já direto pra cadeia. Você que não se emende, não, viu? Vamos lá, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, nós vamos falar daquele pessoal bravo que ajuda a gente a manter tudo isso aqui funcionando. O primeiro deles é o Gedielson. Deixa eu colocar aqui uns projetos dele aqui para vocês verem. Opa, abriu aqui, ó. Põe o videozinho tocando. Cara. Cadê o vídeo? Tá ali, ó. Ali embaixo. Isso. Ah, verdade. Aí, olha aí que belezinha. O Gedielson Rodrigues, Engenharia e Arquitetura, casas de alto e médio padrão. Construções que vão desde o projeto arquitetônico até a finalização da construção, Wesley. É do começo ao fim o negócio. É show, hein? Faz o acompanhamento e a indicação de escolha de melhor terreno. Posição do sol, caída, aterramento, se tem boca de lobo na frente, se tem poste. Entendi. Tudo aquilo que pode impossibilitar o projeto, né, na hora de executar. E o mais importante é que ele é engenheiro. Se você contratar um arquiteto, dependendo do projeto que você for fazer na sua casa, você vai precisar de um engenheiro para aprovar tudo isso. O Gedielson já faz tudo isso para você. Entendi. Entendeu? Porque ele é engenheiro. Legal. Então, para sua construção ou para a construção da sua casa, do seu empreendimento, Gedielson Rodrigues. Se você quiser mais informações, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E você também pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É isso aí. E, Luciano, nosso segundo brabo aqui dessa noite é a Detecta, monitoramento de alarmes 24 horas e rastreamento de veículos. Sistema de segurança também para a sua casa, para a sua empresa e até para a sua propriedade rural. A Detecta também conta com toda a linha CFTV, ou seja, é aquele acesso via celular das câmeras que você tem na sua residência. Ah, legal. Na Detecta você tem a proteção de muros, cercas elétricas, serpentinas e concertina clipada dupla também na Detecta. Na Detecta, o monitoramento, Luciano, é mobile. Com o seu celular você fica de olho ali em tudo. Ah, que beleza. E eu vou te falar, segurança não é força, é estratégia. Detecta monitoramento de alarmes 24 horas. Ó, peça um orçamento aí sem compromisso. Fala com o Peixe, fala com o Edson. Eu tenho certeza que ele vai propor para você o melhor sistema de segurança para sua casa ou para sua empresa ou para sua propriedade rural. Quer saber mais? Link aqui na descrição. Vai no site, fala com ele, liga para ele, manda um zap que ele vai atender você com todo carinho, porque o Peixe é fera, ele é brabo demais. Isso aí, galera. E eu mexi, bem na hora que você começou a falar, eu mexi no vídeo. O que tem? Tirei da onde que tava ali. Não tem problema. Eu achei que... Foi fera. Eu esqueci que tava os dois emendados. Tava primeiro, depois o outro. Mas a Helena foi rápida. Foi rápida no gatilho. Já cortou que eu vi. Muito bom, Helena. Muito bom. E hoje, já que nós estamos falando de segurança aqui, de um dos bravos, né? É verdade. Hoje nós temos o delegado. Eu não falei que eu ia emendar? Na verdade, o delegado, além de delegado, ele é pastor. Pastor também, né? Exatamente. Então eu vou chamar de pastor o tempo todo aqui, não tem jeito. Vamos chamar de doutor, de pastor, de Edson. Do que a gente te chama? Como vocês se sentirem melhor. Então eu vou chamar, tá bom. eu vou chamar de umas horas de delegado, outras horas de pastor, não vai ter jeito. Mais de pastor. Pronto, coloquei aqui. Então vamos lá. Bom, vamos lá para a gente começar. Vamos do início. Vamos começar hoje do início, né, Para a Luciano? gente poder entender que certamente muitas das pessoas que estão nos assistindo já sabem muito bem o que é um delegado. Por experiência própria? Dependendo do que você andou aprontando aí. Mas nós vamos perguntar o que é um delegado, o que faz um delegado de polícia? Bom, como o próprio nome diz, ele recebe uma delegação do Poder Executivo para comandar, chefiar as investigações,
o trabalho de investigação da polícia. Então, esse é o papel do delegado de polícia. Ele comanda as investigações, ele dirige as investigações. Ele é o presidente do inquérito policial, o presidente do termo circunstanciado. E essa, então, é a função do delegado de polícia, investigar os crimes. Uma pergunta, eu nem sei se a gente tem essa pergunta aqui. Vamos lá. Mas tem alguma diferença entre o delegado da Polícia Civil e o da Militar? Ou não? Ou é o mesmo? Não, são funções diferentes, cargos diferentes. O título de delegado de polícia é só para a Polícia Civil. No caso, também a Polícia Federal. A Polícia Federal também é delegado de Polícia Federal. No caso da Polícia Militar, o comandante, aqui no caso de Ibitinga, é o capitão. É o capitão, tem o tenente. Entendi. Aqui no nosso caso, o comandante é o capitão Silvio. Então, são nomenclaturas diferentes. Entendi. São instituições diferentes Instituições diferentes, que estão subordinadas à Secretaria da Segurança Pública, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Ambos subordinados à Secretaria da Segurança Pública, que, por sua vez, é subordinado ao governador. E, sobre a Polícia Civil, diretamente, tem o delegado-geral de polícia e, na Polícia Militar, o comandante-geral da Polícia Militar. Então, é mais ou menos assim que funciona a hierarquia. Entendi. Isso, eu ainda tenho como meu superior hierárquico o delegado de polícia seccional de Araraquara, que tem como seu superior o delegado diretor do DINTER 3 de Ribeirão Preto. É por áreas, assim. Exatamente, isso. Ibitinga está subordinado à seccional de Araraquara, que, por sua vez, está subordinado ao DINTER de Ribeirão Preto, que se subordina à Delegacia Geral de Polícia de São Paulo. Caramba! É uma rede, é uma né? rede, é uma rede de comando. Entendi. Muito bacana. E aí? Mais especificamente, assim, então, agora sobre a Polícia Civil, né? Qual que é a atuação dela, assim, na sociedade? Você falou que chefia as investigações. O que faz a Polícia Civil, assim, no caso, a que você comanda, né? A Polícia Civil, ela é também chamada de Polícia Judiciária e a função dela é de repressão ao crime. Explicando isso melhor, depois que o crime acontece, entra a atuação da Polícia Civil. Em que sentido? Em esclarecer a autoria dos crimes, esclarecida a autoria do crime, elaborar o inquérito policial ou o termo circunstanciado, depois a gente pode explicar a diferença dos dois, a fim de que seja fornecido ao Ministério Público elementos para que ele possa denunciar, se ele entender que o crime está caracterizado, autoria, etc., ou mesmo pedir até o arquivamento do inquérito policial, caso ele entenda que não ocorreu o crime ou houve fatores que excluem, né, a autoria. Então, a Polícia Civil ela é muito mais investigativa do que força bruta, propriamente dito. Exatamente. O essencial da Polícia Civil é a investigação. Essa é a função da Polícia Civil, que a difere da Polícia Militar. A Polícia Militar, por sua vez, é aquela ocorrência de imediato. A Polícia Militar ela faz o policiamento preventivo. Ela procura, através dos patrulhamentos que realizam, evitar a ocorrência do crime. Ou, como você também disse, ocorreu o crime, a presença dela já imediata, de dar aquele primeiro atendimento e, se for o caso, apresentar os fatos à delegacia de polícia, ao delegado de polícia, para que ele tome a decisão de prender em flagrante ou não prender em flagrante, etc. Então, essa é a questão. Polícia Militar, preventivo. Polícia Civil, repressivo. Entendi. Então, quem prende é a Polícia Civil. A Polícia Militar não prende. Eles prendem, eles podem até dar a voz de prisão em flagrante delito. Entendi. Mas quem vai ratificar essa prisão é o delegado de polícia. A decisão final é do delegado de polícia. O policial militar pode entender, é o caso de flagrante, e apresentar o caso para o delegado. E o delegado entender, não é flagrante. E aí ele não ratifica a voz de prisão em flagrante. E a pessoa, depois, então, é posta em liberdade. Entendi. Então, a decisão de prisão é do delegado de polícia, exclusiva dele.
Ninguém interfere na decisão do delegado de polícia. Isso é uma responsabilidade. O próprio superior, o meu superior, não pode chegar para mim e dizer faça o flagrante ou não. É uma decisão minha. Eu que decido. O delegado de polícia que decide. Porque senão você poderia, vamos dizer assim, né? Tá sendo manipulado para um lado, para o outro, né? Isso que é a grande diferença. Entendi. A polícia militar prende aí o filho do superior dele aqui, dá um flagrante nele. E aí o superior dele Pode não ligar, pode vir interferir e falar, não. Você tem a autonomia para isso. Exatamente. Né? Liberdade, né? Exatamente. É a independência funcional. O delegado ele tem a independência funcional. Ninguém interfere na sua decisão. Ninguém pode interferir. Entendi. Se houver uma interferência, o delegado, por exemplo, pode fazer uma representação contra a pessoa que está interferindo na sua decisão. Mesmo que seja um superior. Mesmo que seja um superior. Ah, entendi. Eu acho que isso... Apesar que a gente eu nunca me deparei com situação dessa de um superior meu determinar o que eu devo fazer ou não. Por quê? Esse meu superior sabe como Já funciona, sabe disso, né? Ele também tem essa experiência. Entendi. Sim. É só num caso mesmo para coibir ou prevenir más ações, né? Exatamente. Más condutas ali dentro. Uma coisa aqui que me passou agora pela cabeça e que eu lembro que, não sei onde eu ouvi isso, um cidadão comum, cidadão normal, ele vendo alguém cometer um crime no meio da rua, assim, ele pode dar voz de prisão para essa pessoa e depois, no caso, o doutor, né? Averiguar a ratifica situação? isso? Sim. A Constituição diz que qualquer do povo pode prender alguém em flagrante. Pode, essa é a expressão. Entendi. Todavia, o policial, seja ele militar ou civil, deve prender. Se eu ver um crime e não fizer nada, não sou culpado. É isso? Sim, se você se esquivar da situação... Eu simplesmente estou com medo, eu não quero me expor, eu não quero falar que... Nossa, agora... Então, mas aí entra numa coisa... Não, porque Um o que o doutor está falando é que se um policial vê, ele é obrigado. Ele é obrigado. Ele tem o dever, o policial ele tem o dever legal de, ao presenciar a ocorrência de um crime, atuar imediatamente. Se for o caso, até prender. É dever. O cidadão comum pode. Entendi. É por isso que a gente vê muitos policiais e se um cidadão comum não atuar numa ocorrência de um crime, ele não responde por isso. Não responde, assim, eu não vou dar voz de prisão. Entendi. Tudo bem. Pode ser Você pode ajudar de uma outra forma, mas você não quer interferir na prisão da pessoa que acaba fugindo no cometimento do crime. Pode ser até imoral pro cidadão de bem, mas não seria crime. E é por isso que eu acredito que a gente vê tanto policial à paisana que no testemunho de um crime interfere, né? Isso que acontece muito. É muito comum. O policial está num período de folga e ele vê a ocorrência de um crime e atuar. Ele tem esse dever. Mesmo na folga dele, vamos assim dizer, ele tem esse dever. Porque se ele for identificado, ele é um policial civil, um policial militar, não atuou. Ele pode responder criminalmente, administrativamente e até civilmente. Por omissão. Por omissão, por prevaricação. Ixi. São crimes pesados para o funcionário público, no caso, né? Nossa. E ainda bem que o doutor veio aqui, porque tem uns podcasts aí que se o doutor fosse aprendeu que a coisa por aí é meio complicada. Mas vamos lá. A gente tinha anotado outra aqui. Qual que é o maior tipo de ocorrência que o doutor, eu não estou falando que eu fui chamado de pastor toda hora. Depois nós vamos falar também do ministério do pastor. A maior incidência? Isso. Vamos, olha, Ibitinga é uma cidade que, vamos assim dizer, é uma clínica geral. Então quer dizer que tem de tudo. Aqui ocorre de tudo. O que, vamos assim dizer, de uns tempos para cá, aumentou muito. Os crimes que aumentaram muito. Furto, ocorrência de furto, alguns roubos. Uma coisa que às vezes, até se houver oportunidade, diferenciar o que é furto e roubo. A próxima São crimes, né, totalmente, totalmente diferentes um do outro. Mas a ocorrência de furtos, principalmente furtos de cabos de energia elétrica, aumentou eu fiquei sabendo disso. Muito. Então, e furtos de uma maneira geral, roubos e uma grande incidência de violência doméstica. Violência doméstica?
Tem muito. Seria... O meu colega, Dr. Bruno, que dirige a Delegacia da Mulher, eu tenho visto lá o quanto ele tem atuado e feito representações para aplicação de medidas protetivas, né? E eu tenho visto isso que aumentou muito. Então, eu vejo esses como os maiores índices. A questão do tráfico de drogas é geral, né? Todas as cidades têm esse grave problema social, o tráfico de drogas, que também requer muito trabalho de inteligência por parte da polícia, né? Então, são esses o que a gente mais tem se deparado aqui em Bitinga. Eu achei que o tráfico de drogas ia ser disparado na frente. A questão, Luciano, que é interessante, o que alimenta o tráfico ou o que alimenta o furto tá ligado ao outro. É um ciclo, né? Os índices de furto são praticados, infelizmente, pelos usuários de droga, pelos dependentes de droga, que não se vê na necessidade de fazer o uso da droga e não ter o dinheiro, parte para o furto, parte para o roubo, para poder sustentar o seu vício. E aí também tem os chamados receptadores, que são os que adquirem material de produto ilícito. Então, aí que está a complexidade do trabalho da Polícia Civil. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas como que questionando a atuação. Tem que apurar o furto, o roubo, a receptação, o tráfico, recuperar os bens. Nossa. E qual que é a diferença entre o furto e o roubo? O furto, ambos são subtrair coisa alheia móvel. Ambos. Porém, o furto é subtrair coisa alheia móvel. Termina aí. O roubo, subtrair mediante violência ou grave ameaça coisa alheia móvel. Então, está aí a diferença. Então, o furto vamos supor, eu entro aqui no estúdio, não tem ninguém aqui, eu pego um objeto e vou embora. Furto. Suponhamos que alguém entre aqui e com uma arma em punho diz, me entrega o dinheiro, me entrega o aparelho, me entrega o notebook. Senão eu atiro, senão eu mato. Ou senão a pessoa entra sem arma mesmo aqui e diga assim, olha, eu quero esse notebook, me entregue já, senão eu vou te matar. Já está sendo violento, já está sendo violento. Grave ameaça, violência ou grave ameaça. Então, esse é o roubo. Então, a gente ouve muita gente, né, o leigo falar, foi roubado, e na verdade foi furtado. Entendi. Por quê? Apanhou o bem sem violência. Entendi. Sem grave ameaça. O abatedor de carteira. Chega de fininho, pega sem você nem ver, é um furto. É um furto, isso. A pessoa chega na casa dela, isso é muito comum. Ela chega e vê que entraram na casa dela e pegaram alguma coisa. Isso. Ela fala assim, minha casa foi roubada. E, na verdade, o nome correto é furto. Mas assim, então necessariamente tem que ter uma testemunha? Porque às vezes acontece do cara entrar na casa, arrebentar a casa com violência. Nesse caso, mas veja bem, né? Mas veja bem, se é só arrombada a porta, arrombada a janela, com a pessoa dentro, mas não foi pronunciada nenhuma palavra de ameaça a ela, ocorreu um furto chamado furto qualificado, porque houve o arrombamento. Então, muitas vezes a pessoa está na casa e nem viu. Não viu, ou senão não recebeu ameaça, caracterizado o furto. Entendi. Para o roubo, tem que ter ameaça, grave ameaça ou violência. E doutor, tem diferença de pena? Muita diferença. O crime de roubo, ele tem uma pena maior. Ele é pesado, mais né? apenado. A pena é maior. Entendi. Agora que você falou a diferença de pena, me vamos lá. Passou um negócio aqui na cabeça. Também não sei se está aqui nas perguntas. Não, vamos falando. Eu tô em casa, à noite, tô dormindo com a minha esposa lá e meu filho. O cara pulou dentro da minha casa. Essa pergunta é difícil, hein? Ele arrombou a porta da minha casa e eu não sei o que ele tentou fazer, o que ele quer fazer. Ou o que ele vai fazer. E eu entro ali numa disputa corporal com esse meliante e eu acabo matando ele. Você já foi no extremo. Não, mas Rapaz, mas pode acontecer, por que não? Pode acontecer. Aí, ou não acabo nem matando, eu acabo ferindo ele. Sim.
imobilizando ele e tal. Tinha uma faca no meio, você catou, virou pra lá e pra cá. Beleza. Deu uma paulada na cabeça. Isso, ou sei lá. Você às conseguiu vezes- dominá-lo, Isso. agarrá-lo. Vai que no meio dos brinquedos do meu filho Ele tinha tá- uma faca. ele Eu tá- pum nele. Entendeu? Seu filho brinca com faca. Então tudo bem. Já tá ensinando. Eu vou ter que investigar isso, hein? Então, nesse Ó, caso. cuidado com o que tu fala. Não, eu já tô perguntando que é pra não poder dar problema. Porque quando o doutor falou de pular, isso acontecia muito lá no bairro onde eu moro. Aham, sim. Aconteceu até ali perto, que o cara entrou, pulou, deu de cara com a filha de um rapaz, Uhum. deu tchauzinho pra ela, tudo, pulou o muro e foi embora ainda. E na frente do circuito de câmera da casa, né? Pegou ele, né? Isso. Não, e, mas- e eu fiquei sabendo também de algumas ocorrências que não passaram pela mão do doutor, que foram resolvidas ali em loco, de moradores que acabaram dando de cara com um bandido dentro de casa, mas ameaçaram o bandido com alguma coisa que eu não E sei aí o que é. bandido vazou. Isso. Do calibre 12 lá, mas ninguém sabe se é verdade. E o bandido foi embora. Mas nesse fato, se eu me atracar com ele e ferir ele, eu respondo criminalmente também? Veja bem, nós temos aí o que podemos chamar como uma legítima defesa ou um exercício regular do direito. São expressões do direito penal que seriam o que chamamos de uma excludente de ilicitude. Então, o seu exemplo. Você ouviu um barulho, acordou e se deparou com alguém dentro da sua casa. E você entrou em luta corporal. Você está no estrito cumprimento do dever de proteger o seu bem, sua casa, sua família. Se você entrar em luta corporal, conseguir detê-lo, conseguir dominá-lo, chamar a polícia, você agiu dentro da legalidade. Você pode e deve defender o seu bem, você pode defender, agir em legítima defesa de uma terceira pessoa. Né? Como nós dissemos aqui, a pessoa está caminhando na rua e repara que alguém está sendo assaltado e você, entendendo que tem condições de reagir, você ir ao socorro dessa pessoa. Tranquilo, isso daí é permitido, é legal, está dentro da legislação brasileira. Então, se acontecer isso com você, se você encontrar alguém da sua casa, você atuar, você prender, segurar, chamar a polícia, mesmo se você precisou entrar em agressão física com ele, você agiu corretamente. Agora, o que precisa se tomar cuidado é com os excessos. Então, vamos supor, alguém que poderia dominar um ladrão, por exemplo, com um golpe, um soco, uma rasteira. Mas, ao invés de fazer isso, não se contenta só com isso e bate uma martelada na cabeça da pessoa, provocando um ferimento grave e sabemos até a morte. Aí a pessoa pode responder, porque ela foi além do que é permitido por lei. É o que a gente chama de excesso. Então, se você pode segurar a pessoa e está completamente dominado, por que você vai, então, dar uma cacetada na cabeça da pessoa? Passado ponto, no caso, né? Se não é preciso, se a pessoa está dominando. Agora, Então, tem que tomar cuidado com isso. compliquemos a situação. Doutor, ele entra na casa do Luciano e ele entra armado. Ele aponta a arma, não sei o quê. E Eu não sei o que ele pode chegar a fazer com essa arma, né? Ele tá armado, né? O bandido. O bandido tá armado. O Luciano, vamos supor que tivesse também posse de arma, ali com a arma dele, legal, fez o procedimento que tem que fazer e tal. E ele, numa eventual oportunidade, saca a sua arma dentro da sua própria residência e efetua um disparo e aí o bandido vem a cair no chão. Como... Vem a óbito. Vem a óbito, cair no Vamos chão. dizer. Você não sabe se morreu, mas ele tá ali parado. É. Aí você chama a polícia. Você só não vai matar se você tiver com a 22, mas dependendo ainda de onde pegar, vai matar. Sim. Mas e aí, doutor? Agora Vamos supor, se um caso desse é apresentado para mim, eu não prenderia a pessoa que reagiu a um assalto. Nessas condições. Sim, eu sim, não sim. prenderia. Isso não significa que vai ser feito um boletim de ocorrência, um inquérito policial, para apurar tudo. Que ele não vai responder também por isso, né? Isso. Então vai ser feito um boletim de ocorrência e inquérito policial para apurar tudo.
Então, são casos e casos. Com Agiu certeza. nessa maneira, configurou a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever, a proteção do seu lar, da sua casa, sua família. Os delegados de polícia têm atuado nesse sentido, de não fazer a prisão em flagrante. Por isso que o caso tem que ser apresentado ao delegado, ele tem que analisar, ver se não houve aquilo que eu disse de excesso. Sim. Às vezes, Né? vamos pensar, né? Ele poderia Luciano ter dado sacou a arma e a deu... arma e 25 tiros na pessoa. aí já... Então, tudo isso tem que ser analisado. Entendi. Aí configurou Você vê a pressão que está sendo feita sobre a polícia naquela operação que foi feita no Jacarezinho. E Então, ali foi um então. serviço policial, restritamente policial. Mas eu tenho a impressão que quem... Assim, é que a gente não vive naquela sociedade e tal. Mas, geralmente, a pergunta que eu faço é, se não fosse daquele jeito, como que seria feito? Não, é como algumas pessoas até ironizam. Chega tocando violino. Seria o policiais chegando lá tocando violino, com um buquê de flores, de rosas, E nesse com, caso... com bandejas de refrigerante, salgadinho. Tocando em média. Tá com um ukulelezinho e Não uma é? rosa. O bandido vai É expulsar todo mundo impossível ali. isso. Essas pessoas que defendem isso vivem uma utopia. Eu queria ver ela subir Vive no uma morro utopia. lá pra pacificar alguma coisa. Então, por que não sobem juntos para ver? E é complicado esse negócio do Jacarezinho, porque quando desceu o primeiro policial, o doutor deve saber até melhor do que eu, que vi pelas notícias, mas o primeiro policial que desceu pra tirar a barricada já foi morto. Pois é. Imediatamente ali com um tiro de fuzil na cabeça. Né? E E aí os policiais que estavam ali no meio da ocorrência, vamos pra trás... Não tenho como responder de outra forma. Se recua, corre o risco O Estado recuou. Diante do não é esse tráfico. o papel do Estado. O Estado quer combater o crime. E os policiais são os representantes do Estado para combater o crime. Eu acho que eu não tenho como acusar ali os policiais dessa ocorrência que o doutor citou. Na minha opinião, eles fizeram assim. Talvez Eles não teria fizeram sido o melhor necessário. desfecho, mas a situação levou àquilo. Nós, policiais, nós somos orientados nas respectivas academias de polícia, que nós também nos submetemos a fazer, de que a gente tem que realmente agir com prudência, com cuidado, com contenção, mas há casos e casos. E, doutor, Há situações que não tem o que ser feito a não ser apontar uma arma e atirar. e naquela situação ainda, eu não vejo nem como uma situação de polícia. Parece uma guerra mesmo. Uma milícia, fuzil, né? Uma fuzil. guerra. Com- Ali, no caso, eles são, em muitas vezes, mais bem equipados e armados do que a própria polícia. Mas como pode isso? Isso não poderia acontecer. né? Infelizmente, não, mas existe a questão do tráfico de armas, né? Tudo isso. É uma coisa Sim. sempre... É assustador. piorando. assustador. Até naquela questão que a gente estava falando, um pouquinho antes do Jacarezinho ali, da questão do assalto domiciliar. Ah, sim. Eu lembro do caso de uma senhora, acho que já aconteceu Ô, doutor, faz um quer tempo água? atrás. Eu aceito. Pode pegar, Pode doutor, ficar à fica à vontade. Tem copo, se o doutor quiser esse copo aqui. Falando nisso, a gente precisa mandar fazer as nossas canecas, né? Teve um caso de uma senhora, acho que já faz uns 3 anos atrás, lá em São Paulo, que o marido dela tinha uma garrucha muito antiga. O que é uma garrucha? Garrucha é tipo de um revólver bem antigo, não sei, é um curtinho assim. Uhum. E morreu e deixou lá com ela, e tava na gaveta lá já fazia muito tempo. E um rapaz foi e bateu na porta do apartamento dela, e ela olhou pelo aquele buraquinho e ela viu que ele estava armado. E aí ela foi lá, pegou a garruchinha da gaveta, abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ela pau, deu um tiro, pegou no peito dele. Ele caiu morto na porta Ela fechou a porta, guardou a garruchinha e voltou a assistir novela. Simples assim. E no caso, o delegado lá, quando analisou o crime, não prendeu ela. Não, mas até porque... Não deu voz de prisão. Quantos anos a senhorinha ia Ela ficar tinha, eu presa? acho que quase 90 anos. Não ia ficar presa muito, E né? no caso, era um ladrão. Era um ladrão, Era um tava ladrão. armado.
É o que eu disse, ela agiu corretamente. Ela teve a sorte de olhar né, pelo olho mágico, viu a arma e falou assim, pera um pouquinho, eu preciso me defender. E se defendeu. E como é que funciona? Tem muita burocracia ali dentro da polícia quando se prende alguém? O cara chega ali, qual que é o procedimento que tem que ser feito ali? A pessoa pode ser presa aqui no Brasil em 2 situações. Em flagrante delito ou mediante expedição de mandado de prisão feito pelo juiz. Eu achei que ele ia falar, ou não pagou a pensão. Não, mas aí no caso, se a pessoa não paga a pensão, é emitido um mandado de prisão cível, né? Entendi. Então, essas são as 2 situações. Prisão em flagrante, que é feita pelo delegado de polícia, né? Ratificada pelo delegado de polícia. Pegou ali na hora. Pegou na hora, ou a pessoa não foi pega em flagrante, correu um processo, um procedimento, etc. E tal. Lá na frente foi condenado, emite-se o alvará de o mandado de prisão. Aí é o juiz que faz. No caso de prisão em flagrante, é um pouco mais burocrático, porque precisa ser feitas todas as peças de um inquérito policial praticamente na hora. Então, é feito o boletim de ocorrência, se há objetos a serem apreendidos, são apreendidos, se for o caso, entregues. Aí é preciso ser ouvido os policiais que efetuaram a prisão, a vítima, o preso, a pessoa que está sendo preso, que a gente chama de indiciado. Se, vamos supor, é um local que a gente diz que deixou vestígios, ou seja, vestígios do crime, precisa ser acionada a polícia técnica. Se houve morte, precisa acionar o médico legista. Então, acaba sendo um pouco mais burocrático esse atendimento, porque precisa... O inquérito policial, ele pode ser feito em 30 dias, 60 dias. O flagrante tem que ser feito tudo na hora. Uma diligência ou outra pode ficar para depois. Mas o essencial para caracterizar a prisão em flagrante tem que ser feito tudo ali. Então, às vezes, demora 2 horas, 3 horas, dependendo da complexidade do crime, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, por isso que acaba sendo mais burocrático nesse sentido, porque há uma ordem legal a ser seguida. Entendi. Se o delegado deixa de cumprir algum procedimento ali, é feito o flagrante. O delegado tem 24 horas para comunicar o juiz. Se nessa comunicação houver alguma documentação que é obrigatória não estar no flagrante, o juiz pode determinar o relaxamento da prisão. Então, por isso que tem que ser feito com muito critério, muito cuidado, tem que ser seguida uma legislação. E quando é em caso por exemplo, de apreensão de, sei lá, e fazer alguma operação para pegar algum traficante, essas coisas, é muito bem planejado, né? Para que se já ocorra todos esses passos, então, né? Isso. Alguns crimes requerem um trabalho prévio, que é típico da Polícia Civil. Aquele trabalho de inteligência, de investigação, de apuração, para que, vamos supor, no caso de um tráfico, o bote seja dado certo. Entendi. Para pegar ali em flagrante mesmo. Isso. Né? E quando tem essas operações assim, incursão que chama? É incursão? Sim, pode receber esse nome. Se for na Vila Maria, é incursão, porque tem que subir um morro lá. Quando tem essas operações, é a Polícia Civil que vai. A Polícia Civil é a principal que deve fazer esse tipo de operação. Mas a Polícia Militar também não está isenta de ser chamado para auxiliar a Polícia Civil. Tá. A Polícia Militar também pode ser acionada. Esse trabalho de investigação é puramente civil. Sim. Puramente civil. Isso é até uma questão tratada na Constituição Federal. Nossa. A Constituição Federal assim determina. Mas, assim, a Polícia Militar, aqui em Mitinga, nós contamos muito com apoios da Polícia Militar em efetuar esses tipos de operações também. Todo o boletim que a Polícia Militar faz, depois é encaminhado para a Polícia Civil. Sim. Até acidente de trânsito, essas coisas? Sim. Porque, vamos supor, um acidente de trânsito com vítima, dependendo da situação, é um crime. Ah, entendi. É um crime. Às vezes a pessoa envolvida num acidente de trânsito estava embriagado. Entendi. É o caso até de prisão em flagrante. Aí o policial militar que está ali naquele momento... Faz o teste vamos supor, faz o teste ocorreu o acidente, ele percebe que um ali está meio com a voz, com falar, está cambaleando, tal, oferece fazer o etilômetro.
Se ele topar, muito bem. Se ele não topar, se o etilômetro der positivo, ele já dá a voz de prisão em flagrante e leva para a delegacia. Se ele não topar de fazer... Aí existem outros meios para se caracterizar a embriaguez. Por exemplo, o exame clínico. Ele é levado na UPA, no pronto-socorro, e o médico que está lá pode atestar. Não está embriagado. E o delegado de polícia pode fazer o flagrante com base nesse documento. Outra forma é a amostra de sangue. Se ele concordar também em fornecer a amostra de sangue, aí esse sangue é submetido à perícia, aí demora um pouco mais, tal. Foge já do flagrante. Às vezes foge da situação flagrancial. E testemunhal. É isso que eu ia perguntar. O Testemunhal. testemunho do policial não vale? Pesa também, mas assim, se houver esses outros meios, melhor ainda. Mas vamos supor, não vou fazer o etilômetro, não vou levar, não quero ir, não quero fornecer sangue, não vou passar pelo exame médico, mas você vê o estado da pessoa grave, né? Gravemente. O cara não está andando direito. O que pode ser feito? Filmar. Filma. Serve como prova. Serve e mostra-se para o delegado de polícia. Não, eu volto lá em flagrante com base nisso que eu estou vendo. Entendi. É possível também. Então pode. Hoje em pode dia usar. todo mundo tem um celular no bolso. É fácil, facinho. Porque olha, se tem um crime que é chato e dá até uma certa revolta, é esse tal de dirigir embriagado, gente. Porque o cara assume o risco de... Nossa. Isso. Esses dias eu vi um homem que não foi aqui, foi acho que em São Paulo, que atropelou uma mãe e uma filha. É lamentável. Na calçada. É revoltante. revoltante. Por estar embriagado. Não, ele estava embriagado. E aí ele, velocidade alta, não tem reflexo, não entende direito, põe pro meio da calçada. Às vezes, para gravar, a pessoa não é habilitado e está dirigindo. Nossa, aí Tudo isso agrava a situação. Complica ainda E mais. pode ser preso, né? Pode. A embriaguez ao volante, a pessoa pode ser presa em flagrante. Tem direito à fiança. É cara a fiança? Quanto que é? O mínimo é um salário mínimo. É pouco. Salário mínimo. Mas o delegado ele tem uma margem de, dependendo do estrago, do dano, etc., ele pode até 10 vezes o salário mínimo, um valor até maior. Dependendo do o mínimo é o salário mínimo. Dá para analisar pelo carro que ele estava dirigindo, né? Pode, isso. Porque analisar pelo carro que ele estava dirigindo, BMW. o dano que ele causou a terceiro. Porque, vamos supor, se há o arbitramento da fiança e ele paga essa fiança, esse valor ele fica depositado judicialmente, que pode ser usado, por exemplo, para reparar o dano de terceiro. Olha só, não sabia disso. Não sabia disso, não. Isso. Serve para reparar o dano de terceiro. Ainda quando é um dano material, muito bem. Né? Ainda vai, né? Por isso que a gente analisa, na hora de arbitrar a fiança, dependendo do valor, para lá na frente, quem sabe, garantir o ressarcimento do dano. Legal. E a gente tem... Essa daqui é uma beleza. Vai, vamos lá. O doutor, como um delegado, como alguém que entende e que é habilitado para isso, o doutor é a favor do porte de armas pro cidadão comum? Aí eu queria também incrementar essa pergunta, pedir também para o doutor explicar a diferença do porte e da posse. Certo. Primeiro, eu sou a favor de que o cidadão comum, cidadão de bem, que tenha bons antecedentes, que atenda os requisitos, que atenda os requisitos legais. Os requisitos já existem, já estão em lei. Eu sou a favor de que ele tenha o direito de ter uma arma de fogo. Da posse ou do porte? De ambos. De ambos. O que é a posse? A posse é você ter a autorização legal de ter uma arma dentro da sua casa. Você tem a posse de uma arma. É a posse, exatamente. O porte é você poder andar com ela em seu poder. Então, você pode se dirigir à sua loja armado. Então, isso é o porte. Você ter ela com você. Entendi. Posse, ela está na casa. Existe, inclusive, os crimes de porte de arma de fogo, de uso permitido ou uso restrito, e posse de arma de fogo de uso restrito e permitido. Se a pessoa é apanhada com a arma consigo, é porte.
Se numa diligência dentro de uma casa encontrar a arma lá, posse. E a posse, a pena é menor. Entende-se que portar a arma ilegalmente Sim. é um crime mais grave. E para portar uma arma tem toda uma legislação para se seguir. Isso, uma legislação firme. A pessoa tem que justificar o motivo por que ela precisa andar com o porte da arma. Exames psicológicos, médicos. Tem que ser, eu acho que, se eu não me engano, mais de 25 anos, não ter A idade agora eu antecedentes. não me lembro, né? Não pode ter antecedentes criminais. A pessoa precisa se submeter a uma escola de tiro, a aprender a tirar, tudo isso. Então, é uma lei exigente. Sim. Não é? A questão é, quando fala de liberar o porte, eu vou lá na loja da esquina, vou comprar uma arma de fogo e vou sair andando. Não é isso. Uhum. Há critérios para isso. Critérios sérios. Mesmo porque hoje em dia, para você conseguir ter a posse de uma arma de fogo, já é muito complicado. Não burocrático. Não é impossível, mas é bem difícil. É burocrático, creio que sim. seja caro também, né? E quem rege, quem controla tudo isso através da Polícia Federal. Polícia Não Federal, é né? pela Polícia Civil. Quem dá a A autorização? Polícia Federal, o Exército também está por trás desse comando. Tem duas formas hoje em dia de você tirar, né? Ou pela Polícia Federal, que costuma sair mais rápido, e pelo Exército. Só que, se eu não me engano, tem uma diferença entre os dois, né? Eu não sei, eu não saberia dizer a questão dessa diferença. Mas existem esses critérios difíceis. Não é assim fácil como todo mundo pensa que é. Vai chegando e vai pegando. Não. Porque você ter a posse de uma arma de fogo, por exemplo, você pode ter na sua casa, mas eu acho muito pouco usual. Porque você está chegando na sua... Geralmente, né, os crimes acontecem quando você está chegando em casa. Né? Você está ali, a pessoa te aborda ali na entrada ali. Porque o cara não... É o que geralmente ocorre mesmo. O cara não vai querer pular, dar um jeito de entrar na sua casa, que ele não sabe. Mas você está entrando na sua casa, você não tá com ela ali. Ela está dentro da casa. Aí você acaba Aí você não tem um acesso a ela imediato. E se você tiver com ela dentro do carro e você reagir e acabar baleando o cara ou acontecer alguma coisa, você ainda acaba tendo o problema de ser ainda indiciado porque você estava portando a arma de forma irregular. Se for ilegal, sim. De forma irregular, Você tem que ter o porte. Você pode ter a arma, tudo legal lá, a posse dela dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Só que se você... Dependendo, você pode até usá-la dentro de casa, numa reação e tal. Mas você não pode sair com ela. Entendi. Usou na rua. Usou na rua e você responde por porte ilegal de arma. Então é meio Você complicado. pode até enquadrar numa legítima defesa, mas vai responder por porte ilegal de arma. Sim. Exatamente. Eu acho assim, tô falando. Não, sei, não, é isso. Seria isso. E assim, para uma pessoa que passou por todo esse processo, que vai adquirir, qual seria uma arma assim, mais indicada para se ter dentro de casa? Eu diria que seria uma arma de porte pequeno, né? Uma que facilita o manuseio. Então... Mesmo porque você vai comprar uma calibre 12 aí, é uma arma gigante para você andar dentro de casa, né? E geralmente são armas de uso restrito, quer dizer, não podem ser usados sem uma devida autorização. Então você teria que ver um revólver ou uma pistola semiautomática, que são armas de pequeno porte, mais fáceis, né, de manusear. Lógico, requer treinamento. Eu tive que submeter a treinamento. Então, eu pensaria nesse sentido. Uma arma de pequeno porte, dado a facilidade de manusear, se tiver autorização de portar, etc. Né? Fica mais... Não chamar muita atenção, né? Fica velado, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui é boa, hein? Doutor, o senhor já precisou, de alguma forma, assim, fazer uso da arma ou já sofreu algum atentado, alguma coisa assim que o doutor precisou se defender? Já aconteceu isso? Graças a Deus, não. Não. Eu estou há mais de 30 anos como policial civil. 10 anos como escrivão e 20 agora como delegado de polícia. Nunca precisei
atirar contra ninguém. Nunca. Nunca precisei. Já precisei apontar arma. Uhum. Já precisei apontar arma e dar ordem de parada a uma pessoa. Mas, felizmente, nunca usei. Entendi. Graças a Deus. Ainda bem, graças a Deus, né? A gente usa, tá, mas a gente não quer usar, lógico, né? Porque a letalidade é quase alta, certa, né? Entendi. Mas também nunca sofri atentado, ninguém me apontou arma. Graças a Deus, não. Não Ainda passei bem. por isso. O doutor já teve, não, aqui está escrito medo, mas ou um receio um pouquinho maior em alguma operação assim, mais perigosa? Olha, você dizer que o ser humano não tem medo é mentira. Uhum. Todos nós temos medo de alguma coisa, de alguma situação, etc. Então, o que acontece muitas vezes de ter que fazer uma incursão, como você disse, atuar em algum lugar? Claro que a gente tem que ir preparado. Claro que a gente tem que ir com muito cuidado, muito critério. Então, a gente tem que enfrentar o medo. Dependendo do local onde a gente vai, a gente tem que ir preparado, tem que ir com colete, tem que ir armado e enfrentar a situação. Porque para a polícia que está chegando... Não tem outra alternativa para o policial. Senão, não seja policial. Vai ser outra Senão, coisa, não né? seja policial. Porque quando você está chegando num local, é complicado. Você já está na desvantagem. Você já está na desvantagem porque você não conhece o local. E às vezes você está entrando ali, o cara sai de uma janela. Pá! Te pega ali, e aí? É muito complicado isso, Quando né? eu comecei a minha carreira de delegado, eu fui trabalhar em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ai. Para vocês terem uma ideia, o apelido da cidade, Embu das Mortes. Nossa. E uma vez eu estava no plantão lá e eu tive que ir num local onde havia uma grande quantidade de drogas. E era aquelas comunidades barra pesada. Sim, sim. E eu tive que entrar no lugar, tal, a polícia militar, os policiais civis junto comigo, tal. Aí chegou uma hora que um policial falou assim: doutor, cuidado com esse trechinho aí, porque aí é linha de tiro. Olha só, Mas eu tinha que passar por ali. Já tipo o local marcado, né? Aí é linha de tiro, o senhor toma cuidado. Mas eu tinha que ir para ver o local. Então são situações que a gente se depara. Mas aí você já recebe treinamento para como que vai passar. Sim, a gente recebe, mas você tem que ir. Mas e aí? Tá, tem tudo que bem. ir. O treinamento não É como para. ele falou, às vezes o bandido, vamos se dizer, eu chamar pelo nome claro, né? Ele está num lugar estratégico que ele conhece. Que ele sabe, por exemplo, ali é uma linha de tiro, ali é um local em que ele saberia dar um tiro. Foi o que aconteceu no Jacarezinho. Eles montaram Isso. aquela barricada, o caveirão, né, parou ali. Ficou ali. E eles, quando montaram a barricada, o bandido criminoso já subiu, já marcou o tiro, alinhou a mira. Quando o policial desceu para tirar aquela barricada, ele foi lá, na hora que ele ficou no ponto lá, ele levou um tiro na cabeça. Agora, dizer que eu fui sem medo para um lugar desse, eu seria trouxa em falar que não tive medo, que não tive receio. Mas eu tinha que ir. É a profissão que eu abracei. Uhum. Eu prestei concurso público difícil para isso. Então, eu tenho que enfrentar. E essa era outra pergunta. Para você ser um delegado de polícia, você precisa entrar para a polícia primeiro e depois prestar alguma prova? Não, ou obrigatoriamente. Não. A pessoa, em primeiro lugar, tem que ser bacharel em Direito. Tem que ter o bacharelado em Direito. 5 anos de Direito. Depois disso, ele tem que ter um período de exercício de alguma profissão dentro da área jurídica. Se eu não me engano, seriam 2 anos de exercício na área jurídica. Vamos supor, um advogado. Depois de 2 anos que ele atuar como advogado, ele pode prestar o concurso de delegado de polícia. Escrivães de polícia, investigadores, já podem prestar sem esse período de 2 anos. Uhum. Que legal. Vamos dizer que já estão meio que ali por dentro. Sim, já estão né? ali e tal. Então, obrigatoriamente, a pessoa não precisa ser escrivão ou investigador, como foi o meu caso. Não. Bacharel em Direito, 2 anos de efetivo trabalho jurídico,
comprovar isso e pode prestar o concurso público. Que são várias fases, né? A prova objetiva, prova discursiva, depois prova oral. Agora parece que também tem, na minha época não teve, mas hoje tem o TAF, né? Que é o exercício físico, psicológico, vida social. Faz uma análise completa. Análise completa. É um pente fino ali, né? É um pente fino. É para não passar ninguém batido ali, vamos dizer, né? É um cargo muito de responsabilidade, sim. né? Então, sim, bastante. Realmente. Qual que é a próxima aqui? Aqui era... Eu acho que o doutor já respondeu essa daqui. Se ele deu voz de prisão para alguém fora do horário de trabalho. Olha, fora do horário de trabalho nunca aconteceu de eu precisar dar voz de prisão em flagrante. Poucas vezes eu me recordo de ter efetivamente dado voz de prisão em flagrante, porque geralmente a ocorrência é apresentada pelos policiais que deram já essa ordem. Aí cabe a mim ratificar ou retificar. Ou confirmo ou não confirmo a voz de prisão em flagrante. Então é isso que acontece. Mediante ali as provas. Isso, o que for apresentado, isso. Entendi. Entendi. E agora uma pergunta fugindo talvez dessa... Dessa questão mais... Você ia nessa pergunta aqui? Não, essa daí é a próxima mesmo. Ah, tá. Que é a mais... Não, pode fazer essa daí. Você tá pulando fora, né? Tô pulando fora, né? Tá tentando evitar. Recentemente a gente viu aí um debate... Vocês não correm o risco de eu dar voz de prisão em flagrante? Não, graças a Deus não. Fique tranquilo. Recentemente levantou aí um debate, né, nas redes sociais, aí, nas mídias, falando sobre a liberação da maconha aqui no Brasil. Da maconha? Da maconha, né? O doutor acha correto ou não se fazer a liberação? Eu sou contrário. Totalmente contrário à liberação do uso da maconha. É uma droga, causa transtornos terríveis para a família, para a sociedade. A gente tem visto isso bem de perto. Então, diante dessas circunstâncias, e todo mundo fala, né, que a maconha seria uma porta de entrada para drogas mais pesadas. E eu creio que é verdade isso. É verdade. Então, diante disso, eu sou o contrário. Esse comentário de um uso medicinal. Eu ainda, para ser sincero, eu não parei para ler, estudar, verificar essa possibilidade. Mas existe isso. É uma coisa que eu preciso ler. Eu não posso opinar agora. Mas essa autorização para alguém se reunir abertamente, em público, como existe em muitos países, né? Tem países que tem um local apropriado para usar droga ali. Esse tipo de liberação, eu sou totalmente contrário. Tá certo. Entendi. Ainda mais o doutor que está atuando ali na área, né, no dia a dia. E a pandemia, como é que foi? Ela afetou muito o trabalho da polícia? Um pouco, porque diante das restrições que foram impostas, né, pelos governos, nós tivemos também que adaptar um pouco o nosso serviço. Então, o que aconteceu? Para evitar a delegacia, geralmente é um lugar de bastante aglomeração, né? Muitas pessoas procuram. Então, para evitar isso, o que nós implantamos aqui em Ibitinga e outras delegacias fizeram? Uma diminuição na expedição de intimações, para que as pessoas durante um período não fossem à delegacia de polícia. E aí a gente deu atenção para aquilo que era mais grave, para aquilo que era mais urgente. E às vezes eu também implantei ali um pouco de revezamento nos funcionários, para justamente não haver essa aglomeração. Então, por esse lado, afetou, porque nós tivemos que fazer uma adaptação no serviço. Mas teria sido só isso mesmo. Felizmente, pouquíssimos funcionários da delegacia foram acometidos do Covid, eu fui um deles, né? Mas graças a Deus passei bem, atravessei bem esse período, e mais uns 2, 3 também tiveram e felizmente também enfrentaram. Então, foi essa questão que afetou um pouco, né? Nós tivemos que
diminuir o fluxo de pessoas na delegacia, o andamento de alguns procedimentos demorou um pouco mais, foi um pouco mais lento. Mas agora, felizmente, nós já voltamos com força total. E é o doutor que toma conta dessa questão, desse gerenciamento do pessoal ali Da que está delegacia. trabalhando ali Sim, da delegacia? sou eu, e eu tenho um assistente, né, outro delegado de polícia, que é o meu assistente, e eu é que coordeno tudo isso. Ah, que bacana. Eu que coordeno junto com o colega lá. A operação da delegacia num todo, né? Num todo. Eu sou assim, eu sou o chefe da delegacia, eu sou o chefe da polícia aqui de Bitinga, sou eu, e eu tenho o meu assistente, que também, né, junto comigo. Então, o andamento da delegacia de polícia está ao meu encargo. Ah, entendi. Daqui de Bitinga e de Tabatinga também? Isso, aqui eu sou o delegado titular de polícia de Bitinga. O doutor Marcelo, meu colega, é o delegado adjunto. Uhum. E tem o delegado titular da DDM, que é o doutor Bruno. E em Tabatinga eu respondo pelo expediente, já que lá não tem um delegado de polícia fixo, um delegado de polícia titular. Então eu respondo pelo expediente de lá. Então 2 vezes por semana eu vou para lá. Ah, sim. Quando tem alguma ocorrência lá, aí o doutor sou precisa eu ir? que tenho que atender. Ah, entendi. Outra pergunta que eu ia querer fazer tem delegado suficiente aqui no estado de São Paulo? Infelizmente, o número de policiais, de um modo geral, está escasso. Está escasso. Nós precisaríamos... Mas porque não abre concurso ou porque o pessoal atualmente, por causa da falta de concursos públicos. Ah, entendi. Então, o que tem acontecido? Tem se aposentado, os policiais têm se aposentado e não tem havido a recomposição do cargo por meio de concursos públicos. Então, é isso que tem causado esse déficit, né, de números de policiais. Entendi. E já entra até nessa outra questão que a gente tinha colocado aqui. O doutor acha que a polícia em si, assim, no geral, ela recebe o apoio necessário das autoridades governamentais? Políticas, né? Isso. Sim, de um modo geral, sim. Como eu expliquei, nós estamos subordinados ao governador do estado de São Paulo. Ele é o chefe maior das polícias, tanto civil como militar. É estadual, então, as polícias divididas? Isso, as polícias elas são estaduais. Então, a Polícia Civil de São Paulo não tem nada a ver com a Polícia Civil do Rio. As funções são as mesmas, mas os comandos são diferentes. E essas polícias estaduais não respondem a uma polícia federal? Não. Elas estão subordinadas ao governo, Entendi. aos seus respectivos governadores. Assim como o Exército está ao presidente da República? Ao presidente da República, isso. Entendi. Já a Polícia Federal, ela tem atuação a nível nacional. É diferente. Para investigar? Para investigar, apesar que a Polícia Federal investiga crimes específicos. A Polícia Civil coisa, né? a Polícia Civil é aquilo que eu digo, né? A clínica geral. É o dia a dia, né? É o dia a dia. E a Polícia Federal não, são crimes específicos. Entendi. E eles têm atuação em todo o Brasil. Mas não estão subordinados ao presidente da República, como nós da Polícia Civil estamos subordinados ao governador. Eles são... É diferente. Eles têm uma independência. É uma independência. Eles têm um outro comando, outro comandante sobre eles. Entendi. A pergunta qual que você foi? Do apoio que recebido. Sim, na medida do possível a gente recebe todo o apoio. É o governo que tem que nos equipar com armas, munições, viaturas, manutenção de viaturas, de prédio, coletes, equipamentos. Tudo é o governo que tem que nos providenciar isso. Ah, entendi. Deixa eu dar uma aumentadinha no volume do... Aqui. A gente tinha pulado essa daqui, né, da audiência de custódia, né? Essa daí eu... A gente tinha pulado ela. O que é essa audiência de custódia, que todo mundo fala tanto dessa audiência de custódia, né? A audiência de custódia. A audiência de custódia, ela é realizada pelo juiz de direito. Então, vamos explicar como que funciona. Mas quem é o juiz de direito? Como assim? É um cargo da polícia? É um cargo Não. O juiz de direito ele está ligado ao Poder Judiciário. Tá. Entendi. Então, não tem nada a ver com... É um terceiro que vem avaliar. Mas assim, ele é que decide se mantém a prisão ou não. O delegado ele pode dar voz de prisão,
mas a decisão de permanecer preso é do juiz. Nossa, Entendi. então é uma escadinha, né? É, Primeiro uma escada. o policial, aí o delegado, depois o juiz. Isso. Então, vamos supor que teve uma prisão em flagrante. Eu prendi alguém em flagrante por um crime de furto. Certo. Então, eu prendi e ele é recolhido a uma cela provisória da delegacia de polícia para aguardar a audiência de custódia. Essa audiência de custódia ela ocorre geralmente a 1h da tarde, 1h30 e tal. Então, dependendo do horário, ela é feita no mesmo dia que a pessoa é presa ou, se não, só no dia seguinte. Ah, pode ser feita no dia seguinte. Pode ser. É, que se ela for Pode presa ser. 4 horas da tarde... Vamos supor, né? aí não tem jeito, aí vai Vai para pro outro dia. horário. Se, vamos supor, um flagrante, eu terminar o flagrante, comunicar ao juiz até umas 11, 11h30, é possível realizar até 1h, 1h30 essa audiência de custódia. Atualmente, por causa da pandemia, houve uma mudança no andamento da audiência de custódia. Mas vamos supor como que funciona segundo a lei. A pessoa é presa em flagrante e ela é depois apresentada ao juiz. Só presos em flagrante. Só o preso em flagrante. Tá. Só. Então, ela é levada até o fórum por um policial civil. Lá no fórum, ele é escoltado por um policial militar. E ele participa dessa audiência. O juiz, o promotor, se for o caso, o advogado dele e o preso. E o autuado em flagrante. Bastante gente. Sim. Aí O delegado não vai. o delegado não. O delegado não pode. A atuação do delegado parou ali na finalização do flagrante. Certo. Ele nem é questionado nada. Aí, o que é analisado nessa audiência de custódia? Não é aquela audiência do processo em si. É uma audiência prévia para analisar se a prisão da pessoa é legal ou não. Ah, eu achei que era para analisar a conduta dos policiais. Não, que também é analisado. É justamente analisar se a prisão dele foi uma prisão legal. Se foi feita dentro da legalidade. Mas descartando praticamente o trabalho do policial e do delegado. Porque Não, o que é analisado é o seguinte, a prisão foi legal? Foi legal, tá. Agora, é caso de manter o indivíduo preso? Aí, com base em toda uma legislação brasileira, meu Deus. que é retrógrada, antiga, Que favorece atrasada. o criminoso. O juiz, às vezes, não se vê outra alternativa de ele opinar pela liberdade provisória do sujeito. É por isso que a gente vê tanta gente que faz caso de loucura. Todo mundo critica essa situação, mas não é culpa do juiz. Sim. O juiz ele é obrigado também a agir dentro da lei. Se a lei dá Temos parâmetros que para mudar ele, a lei, né? a lei que precisa ser mudada. E aí precisa ser os que fazem a lei. Aí são os deputados, são os senadores. É eles que precisam ser criticados. Não a polícia, não a justiça, não a promotoria, não o policial militar, que cumpre também a lei que tem em mãos. Ele tem uma lei que ele precisa seguir. Senão ele responde por um abuso, que pode dar prisão para o policial. Nossa. A perda da função pública. A mesma coisa o juiz. O juiz também ele tem parâmetros para seguir. Se ele, diante do caso que lhe é apresentado, ele encontra subsídios legais para a manutenção da prisão, ele mantém a prisão. O flagrante é convertido numa prisão preventiva. Mas ainda ele não foi condenado, porque vai correr ainda todo o processo para o final ele ser condenado ou absolvido. Só quem vai condenar ele de fato é o juiz. É o juiz. Em outra sessão. Em outros procedimentos, em outras audiências. Ali é uma audiência de custódia. Vamos analisar a prisão do fulano de tal. Isso é novo, não é? É recente, mas faz parte daqueles tratados internacionais de direitos humanos, etc. Então, isso é recentemente novo no Brasil. Então, essa é a audiência de custódia. Atualmente, devido à pandemia, para que não haja contato, o juiz, o promotor ele também ele opina, né? O promotor é o primeiro a ser ouvido, se ele também vê como legal ou não a prisão. O advogado também se manifesta, o advogado do indiciado, e aí o juiz dá a sentença. Atualmente, devido à pandemia, tudo isso é feito online. Ah, é? Tudo online.
Nossa, não sei se isso é melhor ou pior, mas... Aí a gente fica com o preso lá, vamos supor, está tendo audiência, a gente fica com o preso. Saiu o alvará de soltura, a gente dá o cumprimento ao alvará de soltura. Se mantém preso, aí a gente encaminha ou para Taiúva ou para Santa Ernestina, conforme, né, a situação do autuário. Então, essa é a audiência de custódia. É complicado, né? É aquela análise feita pós-prisão. Sim. Eu não discordo da análise. Não, mas é que assim, sei lá. agora eu entendendo um pouco mais do funcionamento do que o doutor está falando, para mim fica ainda mais descabido isso. Porque você já tem um policial que atestou, você já tem um delegado que confirmou. Detalhe, é só em flagrante. Ou seja, flagrante. já tem que se submeter todo aquele processo, aquele Que procedimento. está na mão do delegado e enorme. do policial. Então, mas queira ou não, o que acontece? O delegado, ele agiu dentro da legalidade? É isso que também se analisa. Ah, mas aí eu posso perguntar do juiz também. E o juiz também agiu dentro da legalidade? E aí isso pode não ter fim. E aí eu vou chegar até... É por isso que depois existem os chamados recursos, né? Existem os recursos. Vamos votar direito, gente. Vamos votar direito. A gente não pode nem falar. Agora, eu não posso nem falar o que eu queria falar aqui, porque senão o próprio doutor vai dar voz de prisão para mim aqui. Eu acho que a lei criminal no nosso país é horrível. Não, a nossa lei penal, processual penal, é uma lei antiquada. Lei de 1914, coisa desse tipo. Gente, nós mudamos. Nós precisamos. Os crimes elencados são crimes muito bem elencados. A legislação em si é boa. Por exemplo, a legislação de defesa do consumidor do Brasil é de primeiro mundo. É uma senhora de uma lei. Porém, o que judia as penas são brandas demais. São brandas. E os benefícios do bandido, que são assegurados muitos benefícios para ele. É aí que dá a revolta. Não, o maior problema, se eu for preso hoje... E é dentro disso que eu atuo, o juiz atua, o Ministério Público atua, é dentro disso daí. Se vai um cara preso hoje, ele já tem direito a um salário aí de R$ 1.500? O auxílio preso? O auxílio reclusão, né? A família... É verdade? A família recebe assistência. R$ 1.500? Eu não sei se é esse o valor exato. Não, mas, assim, parece que vamos supor, se tiver 4 filhos, corresponde a 4 filhos. É mais do que um salário mínimo. Caramba, cara. Tipo, por isso que, vale a pena, né? Dependendo, tem alguns que falam assim, olha, já que eu não estou conseguindo sustentar minha família aqui fora... Pelo menos eu sou preso, minha família não morre de fome. Aí é que tá, meu amigo. Aí o crime praticamente não, compensa. Aqui no nosso país compensa. Infelizmente, se trabalhar é... Doutor, em cima disso, o senhor atua muito repreendendo pessoas? Tipo assim, o cara é preso, aí é solto, aí volta, aí ele volta pro crime ou ele se recupera? Olha, eu tenho visto pouquíssimos casos de recuperação. Tanto que a gente diz que a gente tem os nossos fregueses da delegacia de polícia. Nossa, eu imagino. Tem figurinha carimbada. E esses que, vamos supor, toda hora estão lá, são presos em flagrantes, esses também o juiz não pensa 2 vezes em manter preso. O cara também, né? Então... de novo, reiteração. Então, no caso de reiteração, ou vamos supor, a pessoa foi presa e saiu recentemente, mas já voltou a delinquir, também tem sido mantido a prisão. E no caso, como que funciona no caso quando o meliante, assim, é menor de idade? Menor de idade. Eu ia falar de menor, mas de menor tá errado. Mas menor. É menor. E já aproveitando, o menor de idade, ele também tem aquelas benesses de diminuição de pena, aquelas coisas ou não? O caso do menor de idade é mais complexo e acaba tendo mais benefícios para o menor de idade. O adolescente, que seria da idade de 12 a 18 anos incompletos, 17 anos. Esse é o adolescente segundo a legislação. A criança é até 11 anos. A criança, ela praticamente, em hipótese nenhuma, ela responde pelos atos praticados, chamados de atos infracionais. Até 11 anos. Até 11 anos. Peraí, só fazendo uma aspa. É com essa idade que tinha aquele menininho que já... Não sei se o doutor já viu aquele menino que andava armado roubando carro. Ele fazia isso, não era por ele, era pra alguém. Amando de alguém. Amando de alguém. Mas com 11 anos de idade, o menino já tinha dado uns 50 tiros, pra você entender.
Então, um adolescente de 12 a 17 anos ou 18 anos incompletos, ele responde por ato infracional. Todo crime que ele cometer é um ato infracional análogo a furto, a roubo, etc. O adolescente, ele não é preso em flagrante, ou o menor não é preso em flagrante. Ele não é preso em flagrante, mas ele é apreendido. Esse é outro termo que é usado. Então, ele é apreendido em flagrante. Mas em que situação ele é apreendido em flagrante? Se ele comete crimes com ameaça e violência. Vamos supor, se ele comete um roubo, ele é pego em flagrante, ele pode ser autuado e apreendido em flagrante, um estupro, né? Então, crimes violentos. Só nesse caso ele é apreendido em flagrante. E o que acontece depois? Aí ele é apreendido e ele é encaminhado para... Em Araraquara existe o chamado NAI. É uma expressão NAI, que eu agora não me lembro o significado. É um núcleo de atendimento a infratores, uma coisa assim. Ele é encaminhado para lá, aguardando uma vaga na Fundação Casa, antiga FEBEM. Entendi. Sim. E ali ele pode ficar assim, apreendido sem uma decisão judicial, no máximo 40 dias. Alguns dias ele pode ficar. Se passar esse período e não foi dada uma sentença, ele tem que ser posto em liberdade. 40 dias. E se foi dada uma sentença? Foi ele mesmo que... 16 anos. 16 anos é considerado menor. Adolescente ainda, Então, é menor. 16 anos. Catou a arma, sei lá da onde, foi lá, deu um tiro... Aí tudo vai depender do ato infracional que ele cometeu. Entendi. Em outras palavras, vamos julgar cada caso um caso, né? Cada caso é um caso. Então, ele não pode ficar detido ou apreendido mais de 3 anos. Não pode. Entendi. Independente do ato infracional que ele cometeu. Por exemplo, em Tabatinga, um menor matou aquele que seria que estaria no lugar de padrasto dele. Autuamos ele, né? Apreendemos ele e, em questão de meses, ele já estava solto. Legislação brasileira. Isso se chama legislação brasileira. Temos que mudar a legislação, porque a legislação não é precisa certo ser mudada. isso. Mas a questão que envolve o menor, existe uma resistência muito grande de juristas que resistem. Por exemplo, a questão de diminuir a maioridade penal. Hoje é quanto? É 18. Meu a partir Deus dos do céu. 18 anos, a pessoa pode responder. 18 anos, menos de 18 Com anos. 16 anos, a pessoa vota, né? 16 anos você já é homem, filho. Você já é mulher. Aí a legislação, só a partir dos 18, a pessoa pode ser presa. Pode ser autuada em flagrante, vamos dizer. Abaixo dessa idade, ato infracional, apreendido, e todo o aparato da lei aí. É complicado. Eu já até comentei isso aqui. Eu entendo que tem casos e casos, né? Sim, com certeza, tem muito adolescente que não deveria ser tratado com um rigor máximo, mas existem casos que deveria ser tratado com rigor máximo. Eu ia acabar de falar aqui, já falei há um pouco tempo atrás aqui, que a gente tem que saber votar direito para mudar as leis, mas também isso daí é algo que a gente tem que mudar dentro de casa também. Porque eu lembro que uma vez, quando eu era pequeno, eu não sei o que eu aprontei. E meu pai, eu não sei se foi meu pai, se foi minha mãe, me deu uma chapuletada. Uma chamada lá em casa. E eu cheguei na escola e a professora viu que tinha uma marquinha na minha bunda. Como que essa professora viu? Eu não sei, mas ela viu. Ela chamou o meu pai para conversar com ele e fez um tropé lá, acho que chamou o conselho. Tudo. E aí meu pai chegou para ela e falou, tudo bem, eu fiz isso porque ele fez isso, isso e isso. Então, se a senhora quiser, a senhora fique com ele, cuide dele, e quando ele tiver uns 16 anos, que ele tiver metendo a mão na cara da senhora, aí a senhora não venha querendo me devolver ele.
Aí a professora, não sei porquê, ela decidiu deixar com meu pai. Graças a Deus. E eu, graças a Deus, não virei um bandido. Porque tive um pai dentro de casa. Sim. Um pai que não deixou a corda afrouxar. E não adianta a gente querer votar, não sei o quê, se a gente não muda dentro de casa. De uns anos para cá, houve uma mudança total, né, nesse tipo de educação dentro do lar, porque realmente é complicado. A legislação brasileira é complicada. E aí acaba tendo que depois o doutor cuidar do filho de quem não foi educado em casa. E o doutor acaba se tornando refém dessa legislação. Sim, eu não posso sair fora da lei de jeito nenhum. Eu preciso ser legalista. Sim. Observar o que diz a lei no cumprimento do meu dever. Porque aí acontece o quê? Ou eu abuso da autoridade e respondo severamente por isso, ou eu fico também aquém. Eu não posso ficar aquém também, porque aí eu posso responder por uma prevaricação. Você tem que estar ali na linha. Agir né? dentro da legalidade. Nem lá e nem cá. O que seria o abuso? O abuso é uma coisa que tem se falado bastante também. O abuso é você extrapolar os limites da lei. Entendi. É porque você é delegado... Prendeu o cara, aí ele vai passar a noite ali na delegacia. Às vezes segura o cara sem uma prisão legal. Entendi. É aquilo que eu disse, a pessoa não pode ser presa senão em flagrante delito ou mandado de prisão. Se uma pessoa for presa fora essas duas situações, acontece o abuso de autoridade. Ele já está abusando ali do... Manter a pessoa presa além, vamos supor, foi emitido o alvará de soltura e se mantém o cara preso, é abuso de autoridade. Entendi. É a extrapolação dos limites da lei. Tá certo. E o doutor também, no momento que não está na delegacia, o doutor é pastor. Isso. Somos ali pastor auxiliar na Igreja Batista de Vitinga. Tá certo. E como é que funciona essa relação? Tem algum problema nessa relação entre o pastor e o delegado? A não ser pela falta de tempo? Olha, Luciano, Wesley, eu não encontro dificuldade em separar as duas funções. Entendeu? Nunca apareceu um bandido falar, não, vou aproveitar que é pastor, não vai me tratar com um pouquinho. De forma alguma. É o que eu falo. Ali na delegacia de polícia, eu sou o delegado de polícia. Uhum. E atuo como delegado de polícia. Dependendo se eu estou no meio da sociedade, ali eu sou um delegado de polícia também. Uhum. Agora, não estou na delegacia, não estou diante de uma situação que vai requerer que eu atue como um delegado. Eu sou um cidadão comum e pastor. Então, muitas pessoas fazem essa pergunta para mim. Como que o senhor consegue ser as duas coisas? Eu consigo. Eu acho que as pessoas imaginam o meliante chegando e falando assim, ô pastor, me perdoa. Né? Ore por mim, né? Eu não vou fazer de novo. Não, porque geralmente você pega em cidades grandes, né? Que a gente ouve falar que o meliante, quando ele é pego, quando é um policial evangélico, ele já fica mais tranquilo, porque não vai abusar dele. Porque geralmente, quando eles são pegos, acostuma, não sei que mistério é esse, que eles saem um pouquinho machucados da viatura. Então... Nunca presenciei isso. Que bom. E no meio de um culto, agora me passou pela cabeça, no meio de um culto, tá ali, né? É aquele chamado para arrependimento, e o cara chega ali e arranca uma grande quantidade de droga ali na frente. Pro pastor. Entrega pro pastor. Eu estou arrependido. Estou arrependido disso aqui. Quero me converter. E entregou pro pastor. Como é que faz? Tem que dar voz de prisão para ele. Olha que situação. É preciso se analisar, porque ali a pessoa... Ele não deixa de estar cometendo um crime. Se ele fui traficante. Ele está portando, né? Até hoje fui traficante. Ele não deixa de estar cometendo um crime. Mas, ao mesmo tempo, ele está espontaneamente se entregando, espontaneamente confessando. Aí vai depender do delegado analisar. Porque se ele... Porque existe a chamada apresentação espontânea. Tem isso também? Existe. Em uma certa ocasião, uma pessoa entrou em luta, em briga com o outro, matou e... Algumas horas depois ele se apresentou na delegacia de polícia. Fui eu.
Confessando. Eu tô confessando, Que foi eu que susto. atuou. Você falou, fui eu. Eu achei que ele tava falando de um fato. Eu falei, que isso, cara? É um fato. Eu falei o que a pessoa teria dito. Ele encenou a pessoa, né? Então... Eu afoguei com a água aqui. Aqueles, né? Quem que tá aqui? Trabalho com o cara Que isso? quantos Você anos, nunca não me conheço contou, o cara. Agora que tá matou uma confessando que fui eu, né? E aí, então ele foi lá, se apresentou com o advogado. O que eu fiz? Fiz todo o procedimento de um boletim de ocorrência, oitiva e tal. Não prendi em flagrante. Porque ele se apresentou espontaneamente. E tem, É legal, tem isso é esse, legal. e Tem a tem legal- um é legal. peso, isso conta. A confissão acaba beneficiando lá na frente o autor com diminuição de pena. A confissão é para quem cometeu um crime e aí que não tem como escapar, a confissão acaba sendo um benefício lá na hora da dosagem da pena. O cara se vê encurralado, não tem pra onde ir, o próprio advogado fala, confessa. Não, às vezes o cara nem tá encurralado, ele fez um não tem negócio. o que E tá fazer. mal, né? Tá mal, pô. Não né? tem o que fazer. O cara pulou na casa dele, ele matou o cara. Ele se apresenta. Né? Porque Caramba. se o cara entra, ele mata o cara dentro da própria casa, depois ele pega o corpo, enterra no fundo da casa dele, aí alguém descobre, ele tá lascado, né? Aí sim, aí tem até o crime de ocultação de cadáver. Então. Aí ele tá lascado. Aí ele tá lascado. Aí ele tá enrolado. Sem falar que ele vai ter que responder muito, né? Por que que ele não chamou as autoridades ali, né? Deixa eu ver aqui. Por ser pastor, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito por parte da polícia? Tipo, a polícia vê... Não, o delegado é pastor. Por parte da polícia, eu nunca enfrentei isso. Me- Assim, as pessoas... É aquela reação da pergunta anterior. Aham. É como conciliar o cargo de pastor, a função de pastor, com o cargo de delegado. Como conciliar isso? Porque as pessoas pensam, puxa, isso aí é uma É água e oposição. vinho, água e vinho. É água e vinho. É, Não, amor e força. Porque senão o delegado é aquele que esburra a mesa, dá chute, grita, quebra as coisas. Né? Às vezes tem essa. E o pastor é aquele, né? Calminho, amor. Mas assim, por parte da polícia, eu nunca recebi preconceito, tal, nada. Sempre respeito, né? Uhum. Agora, de cidadãos comuns, tal, eu já fui motivo de chacota. De uma determinada cidade, as pessoas diziam que os bandidos eram levados na minha sala e eu ficava lendo a Bíblia para eles, ficava orando por eles. Acha? Uma cidade se espalhou isso daí. Uma E o cidade que pastor- eu trabalhei. E o pastor não pode dar voz de prisão pra essas pessoas. Mas o que aconteceu? Não, eu não dei a voz de prisão do flagrante, mas eu chamei a pessoa para uma conversa na minha sala como delegado de polícia. Não, como pastor. Aí eu não chamei no meu gabinete pastoral, eu chamei na minha sala de delegado de polícia. Aí ele teve que ouvir muito. Nossa. Aí eu fui o delegado que esmurrou a mesa, que gritou, que esbravejou. Aí o que aconteceu? A pessoa mudou da água para o vinho também. E a gente até teve, no futuro teve alguns contatos, alguma amizade assim. E pronto. Não, Tá mas certo. se o pastor me chamar também esbravejar, vixe, Eu mudo da água pro vinho da água também. pro vinho na hora. Opa, oi! E no ministério pastoral, o pastor tem atuado aqui na Igreja Batista em que ministério aqui? A gente auxilia ali o pastor Marcos, né, o pastor, o vice-presidente da igreja, né, que tem estado à frente da igreja. Eu atuo ali mais como um auxiliar, né? Então, eu não tenho um ministério definido ali. Então, o que eu sou? Um auxiliar. Quando ele precisa de mim para pregar em alguma congregação, ou mesmo ali no culto da igreja, então estamos ali para ser o apoiador, o braço direito, ali, auxiliar, né? Muito bacana. Isso é muito legal. E tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é uma pergunta difícil. Mais uma? Mas essa pergunta é muito interessante. A gente não poderia deixar ela de fora. Pastor, vamos supor,
hipoteticamente, que chegue alguém agora ao teu gabinete pastoral. Tá escondido, pessoa, não tá em público. A pessoa tá no seu gabinete, lá dentro da igreja, entendeu? Sim. Ela chega pra você como quem tá querendo se abrir, pedindo um conselho. Ah, eu tô com um problema nisso, problema naquilo outro. No meio da fala, ela acaba falando ali, vamos pensar num crime, né? Ela falou assim, não, porque o meu filho, ele, sei lá, ou eu tô usando droga e eu acabei guardando ali no colchão da minha casa 1 quilo de cocaína, pastor, e eu preciso me livrar disso. É um crime. Mas Sim. também é uma pessoa... Ou conta que matou alguém. Pronto. Eu não quis ir tão longe, né? Mas aí... É um crime. Vamos supor, furtou alguém. Ó, eu tô com o objeto do furto na minha casa. Isso. É essa dualidade. O doutor é delegado, pastor também é pastor. E aí? Eu atuo como delegado. Como delegado. Mesmo ela contando ali no sigilo, vamos dizer, Não tem... Porque da ética. aí chega uma hora que eu não posso me desvencilhar do fato de que eu sou um delegado. Vamos supor, eu sou delegado aqui em Bitinga e alguém me procura aqui em Bitinga de um crime que eu estou investigando em Bitinga. Aí a pessoa também não devia ter outra cidade. Procurou o pastor errado, meu querido. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho outra... Olha, eu vou dizer, e um outro pastor, vamos supor, você que é pastor também, fosse procurado, você teria que também, a sua consciência, eu creio que teria que dizer, eu vou ter que te comunicar você com a polícia. Porque a pessoa está querendo... É o que eu acho também. Mas a pessoa não está demonstrando arrependimento? Claro. Só que ela tem que responder pelas consequências dos atos dele antes de ser um arrependido, antes de ser um convertido. A não ser que ele esteja, na verdade, procurando o pastor só para que, tipo, me ajuda a me livrar. Aí não tem jeito. Aí eu falo, não, desculpa. Não tem jeito. Então a pessoa vai ter 5 minutos. Que responder. É aquele caso, ele está confessando, ele vai receber um benefício. Entendi. Ele está confessando, não vai ser preso em flagrante diante da situação ali. Então, então, ele recebe alguns benefícios dessa confissão dele. Agora, eu não posso fugir da minha responsabilidade, da minha função. É muito parecido, acho que, com o caso de um psicólogo. O psicólogo, quando fica diante também de alguém que confessa um crime, ele é obrigado a acionar a polícia, não é não? Na terapia, quando conta alguma coisa pro psicólogo, eu matei uma pessoa e enterrei no fundo da minha casa. O cara vai tenho que denunciar. Senão ele tem que não vejo outra alternativa. Mesmo estando no sigilo da ética clínica, da profissão. Da profissão, da vamos clínica. dizer, né? Mas é um crime, um valor acima está até sobre a questão do sigilo profissional. Né? E o pastor é pastor desde quando? Como é que foi o chamado assim, para o ministério? Eu tive o benefício, o privilégio, vamos assim dizer, né? Como é o caso até do Wesley, não sei se for o seu caso também, de nascer num lar evangélico. Não. Nascer num lar evangélico. Meu pai se converteu ainda muito jovem, com 17 anos, né? Minha mãe era evangélica, eles se conheceram na Igreja Batista aqui, são amigos, eram amigos, né? Meu pai e minha mãe faleceram do pastor Antenor, Dona Maria, etc. Sim. Desde a juventude. Então, eu nasci nesse lar cristão. E eu nasci nesse ambiente de que o meu pai ele recebia muito pastores em casa. Então, a nossa casa era o lugar onde pastores que vinham de fora dormiam, passavam os dias ali e tal. E eu fui tendo esse contato com pastores. Quando nós viemos morar aqui em Bitinga, o meu pai andava muito com seu avô, o pastor Antenor, então eles viviam sempre juntos e eu acabava andando junto com eles. Aí eu fui vendo essa vida do pastor tal. E isso foi crescendo dentro de mim, esse desejo de ser pastor, né? Eu amo muito a pregação da palavra, gosto demais de pregação. Então, foi unindo tudo isso. Né? Entendi. E até que Deus confirmou isso no meu coração e a gente ingressou nas fileiras do pastorado. Ah, que legal. Fui pastor em Américo Brasiliense, inclusive a Igreja Batista da Américo Brasiliense nasceu na área da minha casa. Olha só. O pastor que fundou a igreja lá? Nós iniciamos ali e tivemos depois o apoio, o respaldo do pastor Antenor, né? Ah, que legal. Mas ele iniciou na garagem de casa. E fui também pastor em Borborema. Muito durante bacana. um período.
Bastante tempo o pastor foi pastor lá, né? Em Borborema, eu fui delegado em Borborema durante 11 anos. E Nossa. praticamente foram 11 anos de pastorado em Borborema. Ah, entendi. E agora o pastor foi transferido. Aí eu vim para cá, né? Eu, na verdade, eu já trabalhei em Embu das Artes, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Boa Esperança do Sul, Trabiju. Nossa. Fiz plantão em Araraquara. Muito Fui para lugar. Borborema. Depois eu recebi o convite de assumir Tabatinga e o convite de também assumir Ibitinga. Então, eu passei por todos esses Nossa, já esses lugares aí. muitos anos já Então, de trabalho. desses 20 anos de delegado de polícia, e como escrivão trabalhei em Matão e Ibitinga. Entendi. É isso aí, Caramba. então. Olha, que história, hein? Nós vamos então caminhando aqui para o fim. Tchau. Tem mais alguma coisa que o pastor quer falar? O senhor fica à vontade. Eu ia fazer outras perguntas, Quer mas fazer? eu acho Pode que... ficar à vontade. Não, dentro da teologia que o pastor segue uma linha, alguma linha teológica mais definida? Sigo. Eu sou da linha calvinista. A linha calvinista. Já fui arminiano, mas hoje eu sou calvinista. Eu até pensei em perguntar, porque eu falei assim, depois ele vai falar arminiano e calvinista. Aí eu vou ter que perguntar qual a diferença dos dois, para quem está nos assistindo entender a coisa. Mas aí a conversa vai muito longe. Vai para outro lado aqui. E aí acho que a gente teria que ter um outro programa para falar sobre isso. A gente pode fazer só. Podemos futuramente. Aí a gente coloca bem no título assim, ó. A gente chama um outro pastor, colocamos um arminiano e um calvinista para discutir. Isso. Mas que nem aquele programa. Briga. O Vejam Só, né? Aquele programa Vejam Só. De vez em quando vai o Granconato lá e. Tô falando isso porque, para quem sabe, quem é do mundo evangélico, essa é uma das maiores tretas que tem. Só por isso que eu tô falando. Vocês viram aquela vez que perguntaram para ele, pastor Granconato, por que o senhor não é arminiano? E ele respondeu, eu não sou arminiano porque eu tenho uma Bíblia em casa. Tem uma página, tem uma página que chama... Granconato é louco. Não, tem uma página que chama Granconato 2.0, o destruidor de heresias. Não, e tá ele com o óculos preto assim no perfil. Ele fala alguma coisa. Não, ele é demais. Ele é firme. Muito bom. Pastor, quer se despedir do pessoal? Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito. Tenho acompanhado o canal de vocês. Pra gente é um prazer receber o pastor aqui. Reportagens, entrevistas muito interessantes. Vocês são de parabéns com o trabalho de vocês, né? Muito obrigado. Da nossa cidade, isso aí é muito importante. E o convite que vocês fazem às pessoas, né, da cidade. E quando eu recebi o convite, eu recebi com muita alegria, com muita satisfação. E parabéns e obrigado pela oportunidade que vocês tiveram de a gente falar para vocês, com o público de vocês, né? Espero ter esclarecido as dúvidas. Mas, assim, sei lá, se surgir outras questões, quiser me convidar de novo, claro. A gente está à disposição. Quiser promover uma discussão calvinismo e arminianismo, né? Não vão faltar oportunidades. Não, mas isso é uma descontração, né? Mas valeu. Foram momentos agradáveis que eu passei aqui com vocês, com a Helena ali também nos ajudando. Helena está na técnica hoje. Salve, Helena. Isso. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, viu? Acho o prazer é todo nosso em receber o pastor aqui. E para quem está nos assistindo, já deve ter percebido que a gente chama bastante pastor. Né? Porque a Igreja Batista, embora, né, hoje nós estamos num número bem menor, mas é uma igreja muito grande. Né? Então a gente tem gente de tudo quanto é lado área, lá na igreja, de todo quanto é área. Tem médico, tem advogado, tem dentista, tem delegado de polícia. Policiais, né? Policiais. Então a gente vai chamando. Estão ali no nosso convívio, né? Estão mais perto da gente, né? Então é mais fácil. Que acaba sendo mais fácil. Mas se você tiver alguém aí que a gente não conheça, né? Isso. E que você tem o contato, pode mandar pra gente, tá? A gente analisa, convida também, não tem problema nenhum. Dentro do nosso Instagram também tem um destaque lá para você mandar para a gente uma indicação sua. Quem que você quer ver aqui conversando com a gente? É só você arrastar para cima, porque a caixinha de pergunta já expirou. Você arrasta para cima e escreve no texto mesmo que a gente recebe. Então, belezinha.
Pra gente terminar, nós vamos falar daquele pessoal Bravo. que ajuda a gente aqui a manter tudo isso aqui funcionando. E lá vou eu para outra TV de novo. Aqui, né? Isso. Então vamos lá, nós vamos falar agora do Gedielson Rodrigues. Casas de alto e médio padrão. Construções que vão desde o projeto arquitetônico até a finalização da construção. Faz o acompanhamento e indicação da escolha do melhor terreno, da melhor posição do sol, caída do terreno, essas coisas influenciam bastante. É verdade. Na hora de fazer. Importante. Se tem boca de lobo na frente, se tem poste, às vezes o cara faz um baita de um projeto, um poste na frente da garagem. Né? Isso ele vai ver tudo para você, tudo que pode impossibilitar o seu projeto. E o mais importante é que ele é engenheiro. Se você contratar um arquiteto, dependendo do projeto, você vai precisar de um engenheiro do mesmo jeito para aprovar a obra. Então, o Gedielson já faz tudo isso para você. Então, para sua construção, Gedielson Rodrigues. Todos os links estão na descrição aqui desse vídeo e também você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Gedielson Rodrigues, Engenharia e Arquitetura. É isso aí, Luciano. E nós também temos Detecta monitoramento de alarmes 24 horas e rastreamento de veículos. A Detecta ela tem capacidade para rastrear, Luciano, a sua casa, a sua empresa e até mesmo a sua propriedade rural. Show de bola. A Detecta também conta com toda a linha de CFTV, ou seja, aquele acesso via celular das suas câmeras. Na Detecta você tem proteção de muros, cercas elétricas, sensores perimetrais e até aquela concertina clipada dupla. Na Detecta, o seu monitoramento ele é mobile, pelo celular você vê tudo. Segurança não é força, é estratégia. Detecta monitoramento 24 horas. Peça um orçamento sem compromisso, fala lá com o Edson, tem telefones na tela, tem o QR Code ali do lado, tem os links na descrição se você tiver aí no celular, é mais fácil. detectamonitoramento.com.br, você acesse e você fica sabendo de tudo. É isso aí, manda um contato lá que o peixe é fera e ele vai te ajudar. Aliás, é o peixe que faz o nosso alarme o aqui. nosso alarme, que constantemente fica em atualização, porque eles são assim, vão atualizando e vão falando, e a gente vai conversando e vai sendo cada vez mais seguro. Ele cuida aqui da agência, cuida da minha casa. É isso aí. E o Gedielson, que a gente falou aqui primeiro, também é a que construiu a minha casa. O Gedielson, filho do Valdecir Construtor, muito conhecido aqui na cidade. Eu acho que o Valdecir, um dos pastores da Igreja Assembleia de Deus. Não, ele não é pastor. Eu não sei se ele é pastor. Acho que ele é... Um dos ajudantes. Isso, ele é membro. Diácono, não sei se é assim que chama. Muito bacana. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. A gente agradece a presença de vocês e você está aqui até agora. Dá o link aí no... Dá o link não, dá o like. Dá o like. Dá o like aí nesse vídeo, faz aquele pacotão youtubístico. Comenta o que achou, faz uma pergunta que o doutor vai estar aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, aqui nesse botãozinho vermelho, que deve estar aparecendo aí embaixo aí. Acho que é aqui, por perto de você. Clica naquele sininho também para você receber todas as notificações e não ficar de fora de nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. Temos vídeo toda sexta-feira às 7 horas da noite e toda quarta também no Brabos Conhece, onde a gente vai chamando um outro pessoal aqui da nossa cidade e pra gente conversar, bater um papo legal com eles. E recado aqui pra você que é top, que ficou até agora, você é um brabo. Presta atenção que segunda-feira, daqui a pouquinho, talvez tenha algo diferente no canal. Só pra você ficar ligado. Já vai abrir já. Só pra você ficar ligado. Não vou nem falar o que é. Só fica esperto nas redes sociais pra você não perder. Não quer contar? Não. Vamos contar ainda não. Então, beleza. Fica esperto aí que pode ser que segunda-feira apareça uma novidade legal aqui no canal que é de interesse aí de toda a nossa população. É isso aí. Isso é informação extra pra você que é brabo e ficou até o final. Belezinha, então. Nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a Helena, que está ali Mais uma vez, obrigado, Helena. Uma vez aqui, o Jordan pegou Covid. Pegou, infelizmente. Ficou 2 semanas mal. E agora o pai dele pegou, ou seja, vai mais um tempo. Agora ele vai ficar mais um tempo em quarentena. Que beleza. Muito obrigado por você que ficou aqui até agora com a gente. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E até o próximo Brabos Podcast. Falou. Tchau.